Nasceu em Lisboa e queria ser médica veterinária. Por influência da mãe, começou a fazer música em criança e foi aos 19 anos que decidiu fazer das canções vida. Estudou na Berklee College of Music e entre Portugal e os Estados Unidos as coisas acabaram por acontecer. Hoje, Maro, em 40 minutos aqui na Rádio Observador. Bem-vinda. Muito obrigada por teres aqui aceitado o nosso convite. Quando eras mais nova, querias ser veterinária. Lembras-te do momento em que decidiste que querias seguir música? Sim, é isso, tinha 19 e foi numa altura em que eu tinha ficado, portanto, decidi ficar um ano a tentar fazer melhoria de notas, nessa de ir fazer veterinária, e acabei por perceber nesse ano que ao ouvir música na lado, o momento específico foi ao ouvir uma música do Milton. Ok. E isso acontecia regularmente, só que nessa tipo de eu ouvir uma música e ficar absolutamente sem conseguir dormir e sem conseguir concentrar-me e a ouvir mil vezes e já não estudava nada para a escola, que era o que eu tinha que fazer. E então uma vez isso aconteceu com uma música do Milton, especificamente nesse dia, foi quando eu fiquei tipo, o que é que eu estou a fazer? Tipo, nada mais na vida tira o meu sono, não é? Portanto, houve esse shift. Mas esta ideia da medicina veterinária tinha alguma base real ou era só uma coisa quase de miúdo que gosta muito de animais e, portanto, vê como uma possível carreira profissional? Não, tinha uma base real. Eu não estava certa da parte da medicina, isso eu acho que eu não tinha interesse. Era mais, eu digo sempre veterinária, mas não era tanto. Eu acho que era mais seguir por biologia. Ok. Qualquer coisa relacionada aos animais, inclusive, sei lá, biologia marinha. Depois o meu irmão, inclusive, acabou por estudar isso e ficar tipo, acho que eu teria gostado disso. Mas é isso, eu acho que mais trabalho de campo, não tanto veterinária mesmo. Mas sim, super real. Ainda hoje eu penso que, sei lá, se algum dia eu me fartar de ser música, artista, porque não? exato, posso continuar a escrever de brincadeira, mas tentar fazer alguma coisa com isso. Uma coisa mais nessa área. E qual é que foi a influência da família para esta carreira na música? A minha mãe é professora na Escola Superior de Música de Lisboa e o meu pai, grande amante da música também, sempre desde que nós somos pequenos, mostrou muitos artistas preferidos dele e pronto, punha música no carro e cresceste a a mãe ouvir pôs-nos a estudar, portanto houve que artistas? desde os clássicos, né, tipo Beatles e Johnny Mitchell e Nick Drake, às coisas todas brasileiras. O meu pai mostrou também muitas coisas africanas, inclusive depois também vozes búlgaras e música indiana, e foi sempre mostrando muitas coisas diferentes. Talvez por isso eu também gosto de saltar de género em género, porque não tem tanto a ver com escolher fazer uma coisa, mas mais tipo ver o que é que me toca, não é? Se calhar por isso, por ter E um crescido a bocadinho ouvir. sair da zona de conforto. Sim. Assim É isso, na acabas por altura eu não ter pensava zona de nisso sequer. conforto. Exato. Olha, eu li também que antes dos 20 tu tinhas assim um bocadinho de vergonha de cantar para outras certeza. pessoas. Ahm, o que é que tu sentias? Porquê que não gostavas? Era o quê? Era timidez? Falta de confiança? É engraçado agora dizer isto depois deste tempo todo, mas é que eu acho que eu nunca gostei disto de estar no spotlight, assim, de mais de vergonha mesmo até, sei lá, também tinha vergonha de tirar fotografias ou de qualquer coisa que fosse, tipo, olhem para mim. E eu sinto que cantar é muito isso que acontece, não é? Tu vais, tu pegas claro. e de repente toda a gente te ouve. Exatamente. E portanto eu não sei, e também não achava que fosse grande coisa, eu escrevia para mim e sei lá, cantava porque nem pensava em não cantar, mas nunca era para mostrar nem para fazer isso a sério. Depois, realmente, quando decidi fazer música, é que comecei, realmente seria um hiper prazer eu poder cantar as coisas que eu gosto de cantar, mas se calhar fazer uma vida disso também, não é? E quando estás em palco abstrais-te do público, por exemplo, ou é uma coisa que hoje em dia já lidas na perfeição, desta Não, hoje em volta dia eu gosto dessa aprendeste? conexão, mas talvez porque também não sinta que, obviamente, ok, as pessoas estão lá por mim, mas eu acredito muito que estão lá pela música, não é? Então eu não sinto que eu estou ali meio, olhem quão incrível eu sou, acho que é muito Ok. mais tipo, uau, olhem o que é que a música pode música. fazer, e nós estamos todos juntos numa sala por causa disso. E não sei, talvez por eu me ter encontrado também nesse lugar assim de pensamento, facilitou muito. E é ao contrário, eu não estou lá e fecho os olhos e fiz que estou a cantar sozinha no meu quarto. É ao contrário, eu realmente estou tipo, uau, brutal, numa sala de, sei lá, 1000 pessoas, 2000 pessoas, estamos todas aqui por uma razão, não é? E eu aproveito, tipo, conecto muito nesse lugar. E havia mais coisas em que essa timidez se refletisse na infância? Havia a questão das fotografias? Há mais alguma coisa em que isso fosse particularmente evidente?
Sim, sei lá, falar com pessoas novas que eu não conhecia, certas tipo coisas de tipo amizades, ao mesmo tempo que eu era hiperativa e, e é isso, simpática, tive muitos primos, então habituada também a conhecer. Depois, por exemplo, festas, esta coisa de ir bora para o Urban, na altura que eu era isso, eu não vivia eu não vivia esse mundo, na realidade. Fui uma vez ao Urban e eu fiquei tipo assim, uau, Que muita é coisa. isto? Sim, sim, mas é isso, eu acho que se reflete em alguns lugares, depois noutros isso era quebrado por alguma razão e eu conseguia, mas E se é calhar até é mais normal, do não que é? timidez, não é? Porque há também há a componente da quantidade de pessoas, não é? A confusão, isso, Sim, isso fazia também alguma confusão. sim, eu acho que em algumas coisas eu sou muito. ah, eu sou o clássico extrovertido que na realidade é introvertido, que é eu, como eu sou hiperativa e eu gosto de falar, sei lá, bem às pessoas e de abrir a porta e de ter atenção e estas coisas faz com. Parece que eu sou tipo extrovertida, mas depois na realidade, no final das contas, eu preciso de tocar guitarra num quarto às escuras ou de ter o meu tempo sozinha e fazer dispor e nadar para o mar e sei lá, coisas que de repente O teu me centram momento, o teu sim, tempo. na minha bolhazinha. Acho que se isso não existir, então ao outro lado fica mais difícil. Olha, e tu há pouco até já falaste aqui por alto, porque tu começaste a escrever com 11 anos, mas só aos 19 é que percebeste que querias fazer disso vida e comparaste estas tuas criações quase a uma espécie de um diário secreto que tu há pouco estavas. O que é que te fez depois mudar o rumo? Foi aquela decisão, aquele clique, aquela música do Milton que disse: não, bora lá. Sim, sim. Ah, eu acho que tanto que depois os volumes que eu acabei por lançar os 3 primeiros Uhum, álbuns, na verdade é quase como se fosse um em 3 volumes. sim. E isso fui fazer um apanhado das, sei lá, 400 canções que existiam na altura, que muitas delas são. É isso, eu era criança, escrevia coisas meio. Que tu não dás nada por isso, mas que na altura para mim foi um início de portanto eu até acho ir entender essa construção de caminho, esse início de caminho, tanto que daí eu escolhi 23, que depois acabei só por lançar 22, mas ficou uma 23ª gravada. Um, Exatamente um bocado para. Ok, se calhar aqui até há coisas giras para. Mas o clique desse mesmo, exato, já muito mais para a frente já eu tinha feito. Portanto, que isso era realmente tipo secreto, uma coisa que eu não tencionava mostrar a ninguém nunca. E quem é que foi a primeira pessoa que viu ou que leu? Houve uma primeira pessoa Depois na altura que eu decidi fazer, tipo, que eu fui para a Berkeley e que eu decidi mesmo fazer música, eu comecei a mostrar certas coisas. Até tipo num ano antes de eu ir, quando já sabia que tinha entrado e depois esperei uns meses, comecei tipo, a mostrar uma outra coisa, assim. um, mas depois tocar e mas assim nessa gravado tentativa de só. aprovação, não é? Ou seja, na tentativa de perceber se aquilo de facto Não, já não, se... eu sempre confiei no Uhum, meu discernimento, eu acho, assim, eu acho que se estivesse bom para mim, isso é o que interessa, e acabou, tipo, uhum. tanto que eu fui atrás e escolhi algumas de muitas que eu achava, tipo, meio, tipo, fofo, mas, sei lá, é isso, é só fofo, e outras que eu achava, tipo, ok, é fofo, mas também tem uma cena fixe, eu nunca tive essa coisa de que preciso que alguém diga, Que tá alguém diga fixe, que é para eu bom, estar sim. confortável com o que é, tipo, Ok. não, eu gosto, então ótimo, Uhum. e se tu odiares, não vai fazer com que eu goste menos da minha canção. E o Mas contrário há também. referências ou não? Há pessoas que têm influência nas decisões que tomas e no rumo que dás à tua carreira ou não? É uma coisa completamente solitária. Não, nesse aspecto é tipo assim, o que é que para mim faz sentido como artista ou não? Obviamente eu estou aberta se eu trabalho com uma equipa, ou não sei se tem sugestões de olha, e se fizermos isto, ou, sabes, ideias criativas giras, ou... agora, por exemplo, nesse lugar, se eu venho, trago uma música e não Uhum, gostam, mas é que não achamos fixe. Mas se eu achar fixe, claro. É para ir em frente. sim, se eu achar que faz sentido, acho que no lugar da música aí não, acho que é mais individual mesmo. Uhum. Tu também já falaste aqui na Berkeley, onde estudaste. Porquê que optaste por ir para fora? Porquê que escolheste a Berkeley? Na altura em que eu percebi que queria fazer música, eu sabia que, ok, não quero fazer nem jazz nem clássico. E de repente soube da Berkeley, porque um amigo meu tinha acabado de estudar lá, sabia que era uma escola que tinha mais abertura para fazer coisas diferentes também, exato. E de repente, Uhum. quando eu percebi que queria fazer música, era um bocado essa ideia de eu quero fazer o que eu gosto de fazer, tipo o que eu escrevo. E foi um bocado
isto parece giro porque parece que eu posso fazer isso lá. E aí concorri, acabou por ser a única escola para onde eu concorri e pronto, e achar que claramente aquilo é caríssimo, provavelmente não entro com bolsa. Pois. Achava que provavelmente entro, porque é isso, tive 14 anos tipo, de formação musical em cima, mas estava mais nessa, não entro com bolsa, sei lá, logo que se vê. E a verdade é que depois acabei por entrar com bolsa, então foi meio isso sem pensar 2 vezes. Mesmo quando eu concorri, foi tudo muito do nada. Por isso eu queria fazer música, descobri a Berklee, concorri sem dizer aos meus pais, de repente recebi um e-mail a dizer, adoro. ok, tem a audição, audição não é audição, não é audição. Sim. É. Audição. Daqui a 2 semanas em Paris. E aí que eu fiquei, se calhar vamos para Paris. E vamos, que era isso que eu já tinha tratado o meu voo e tal. Depois a minha mãe na realidade acabou até por vir com os meus irmãos meio de E quando, vamos Foram contigo. todos? e quando contaste? Sim. E quando contaste que tinhas feito, que ias concorrer à Berklee, qual foi a reação em casa? A minha mãe, quando eu disse que ia concorrer, ou queria fazer música, a minha mãe disse que sempre sabia que eu ia ser pianista. Eu comecei a rir e disse, então, mas é que eu não vou ser pianista, é que eu canto, na realidade. Eu vou tentar cantar as minhas coisas. Mas foi, eu acho que a minha mãe, na realidade, já sabia. Porque eu sempre tive, mesmo quando eu não gostava de estudar, eu sempre tive uma conexão muito forte com a música. Tipo, eu não estudava e depois conseguia aprender as coisas muito rápido. Eu, quando tocava, realmente havia uma parada assim que a minha mãe já entendia. Então eu acho que não foi uma grande surpresa eu querer fazer. Acho que na realidade teria sido mais surpresa se eu nunca tivesse feito nada com música, eu acho. Olha, explica lá qual é essa tua aversão ao estudo, porque tu já falaste aqui várias vezes, ainda em off, antes de começarmos e tudo, e tu estavas a dizer, bem, estudar, minha nossa, já em Berklee. Eu não tenho aversão ao estudo, na verdade, eu acho que mesmo aprender coisas, isso é brutal. Claro. Eu acho que mais de personalidade de as vezes em que eu aprendo coisas e que eu me animo, tem tudo um sentido mais prático e de um envolvimento de meio de que eu acho interessante, uma coisa meio de criança mesmo, sei lá, era uma criança hiperativa que não conseguia estar parada e de repente tem que estar numa sala assim durante 1h30 a ouvir história e depois tens um intervalo de 15 minutos e tens mais 1h30 a ouvir não sei quem, que tu não podes. Eu acho que é só mais de como as coisas funcionam. Acho que isso hoje em dia está a ser mais falado, mas pronto, para mim Sim. era difícil. E portanto foi a mesma Os coisa métodos na de Berklee ou ensino no e liceu em Portugal. Exato, acabou por ser a mesma coisa de vais para uma aula e sentas-te e tens que. E sei lá, eu gostava de coisas. Eu era muito mais do prático, não é? Eu gostava de fazer desporto, andar de skate, e jogar a bola, e jogar ténis. Portanto era um bocado difícil essa ideia. Mesmo no piano, que ok, eu gostava de tocar, mas depois aquela coisa, não, mas é que tens que te sentar e ler esta partitura que tu não escolheste ler. Isso era tipo, que seca. Mas depois a verdade é que eu gostava, senão não tinha feito até o 8º grau, né? Mas mesmo aqui na Berklee, que é uma das maiores escolas de música dos Estados Unidos, ou uma das mais conhecidas, mais relevantes, o mais importante não foi tanto aquilo que foste lá aprender, mas mais as ligações que conseguiste criar. Exatamente. Tanto que até hoje eu assim, tenho melhores amigos e pessoas com quem eu trabalho regularmente que são colegas de faculdade que eu conheci lá. E alguma vez imaginaste que, por exemplo, ias ser agenciada pelo Quincy Jones ou pela produtora do Quincy Jones? Não. Não, é isso, foi depois. Eu acho que essa é a parte gira da vida, não é? Quando se mergulha de cabeça, eu acho que depois as coisas que surgem são coisas que nós nem nunca imaginaríamos, não é? Esta coisa de meio ter coragem de bora e logo se vê. E a Berklee trouxe muito isso, não é? Porque depois da Berklee então eu fui para LA, depois do ano em LA comecei a fazer turnê com o Jacob, depois foi. E as coisas vão acontecendo assim em que realmente eu não imaginava nada disso, porque eu estava naquela. Naquela pira de uau, finalmente descobri o que é que eu gosto de fazer, vou fazer isso, vou para uma escola fazer isso o tempo inteiro e eu estava realmente presente, tipo, a 200%. Sem nunca pensar, tipo, o que é que eu quero com isto? Era mais tipo aproveitar cada segundo, fazer vídeos porque era giro fazer vídeos. Só depois é que essa visão começou a aparecer mais tarde, de tentar afunilar e conseguir construir um caminho assim mais de carreira, não é? Ainda temos tempo, Diogo, para mais uma pergunta. Mais uma pergunta, Mais sim. uma pergunta, E mas eu já depois estou a sentir aqui algum nervosismo por parte do Não, Diogo. acho que ainda temos tempo para mais uma antes de irmos à. Isto já me às sintonia notícias. entre nós, que eu já estou a sentir aqui o teu nervosismo. Mas, Mar, desde a tua passagem na Berklee, tu depois começaste a apostar, obviamente, na promoção do teu trabalho, mais por meios digitais. Hoje em dia terias feito da mesma maneira? Tudo assim?
Achas que, e voltando se calhar exatamente à tua questão de tudo acontece por um motivo, não é? Tu vais para a Berkeley, a partir daí LA, depois o agenciamento, começaste os teus Sim. trabalhos todos no digital, que é o contrário daquilo que a maioria faz, não é? Se Sim, calhar hoje em dia, tendo em acho conta que o hoje em peso do dia, digital, ok, sim, mas estamos a falar de já de algum tempo em que claro. tu tomaste essa decisão, portanto, se calhar nessa altura não era assim tão óbvio começar pelo digital. Eu acho que por acaso na altura em que eu comecei eu já tinha 20 e tal, e na realidade eu acho que isso já existia mais com o YouTube também, Sim, mas já era sim. uma coisa de. Eu apanhei o início do Instagram, eu acho que isso também foi forte, mas assim. Acho que já existia esta coisa de vídeos, tanto que nós já tínhamos uma, tipo, a Mia Rose, não é? A Sim. Ana Free, lembra? A Ana Tipo, Free, minha nossa, é verdade. Que é e feito a Ana Free? por acaso não sei, mas eu gostava muito dela, e esta coisa delas terem começado também, exato, de repente uma carreira a partir do YouTube, e, e portanto eu acho que eu já tinha isto, assim, e numa escola cheia de músicos já havia, não era só eu na escola a fazer tipo videozinhos e tal, eu acho que eu mergulhei nisso a sério, assim. Hoje em dia toda a gente, e nem sequer é com isso, é com TikTok e hipercromos. Temos tipo editores de vídeo profissionais com Uhum. 12 anos, é inacreditável. É verdade. Eu acho que é isso, eu não me pergunto tantas vezes essa pergunta de tipo se eu faria assim ou se teria feito diferente, porque eu acho que é isso, eu acho que de certa maneira quase nem quero Não provocar gostas? algum nível de ansiedade. Tipo assim, o Ok. meu, o que está feito, está feito. Acho que há um monte de coisas, claro, que nós crescemos e vamos vendo, se calhar eu podia ter feito assim, mas eu também sou realmente grata pelas tipo, o caminho das coisas. Acho que, tipo, o facto de eu estar aqui agora e se calhar com coisas em que, mas é que eu queria mudar. Então, mas muda agora. Tipo, está certo. Não preciso de ficar a pensar, tipo, se não devia ter feito isto, porque já fiz, já passou. E se calhar trouxe esta realização de que não devia ter feito isto, que é bom. Porque então não vou fazer para o futuro, sabes? Não sei. Mas já falámos aqui um bocadinho do digital, do teu início em Berkeley. Agora vamos começar aqui a falar, por exemplo, sobre a tua participação na Eurovisão em 2022. Que para ti, o que é que foi essa participação? Era algo que tu querias muito? O que é que mudou? O que é que acrescentou? Sempre foste fã da Eurovisão? Não, na realidade, eu acho que assim, para quem tem seguido mais o trabalho, até se vão rir, porque eu acho que isto é uma coisa meio que já sabe que eu não era tão. Festivaleira. Sim. Tipo, para quem viu isto Não, respondendo assim, para é quem, para verdade. quem me viu no festival, acho que deu para Sim, entender que. E eu realmente. Eu já tinha sido convidada umas vezes para trás e tinha falado que não sempre porque eu achava que não. É isso, que não, sei lá, não ia encaixar, não fazia muito sentido. Ao mesmo tempo eu achava. Eu acho que o festival é uma coisa. Tipo, eu acho que está super bem feito e com artistas maravilhosos que participam e portanto eu só ficava naquela de. Não faz muito sentido para mim, mas eu seguia sempre, mas também meio de longe. uhum. E em 2021, quando fui convidada para fazer em 2022, eu resolvi dizer que sim. Porque não sei porque Já achei. tinhas tido outros convites. Sim. Assinalado ter os 3 anos anteriores. Exatamente. Foi uma sensação de. Tá, eu estou numa fase da carreira que tenho um público pequenininho pelo mundo inteiro, mas por alguma razão em Portugal as pessoas não conhecem tanto o que eu faço. Então eu digo sim, levo uma coisa que sou eu 200%, portanto também não tem como dar errado, no sentido que é isso. E fiquei em último, porque vai ser zero Eurovisivo com certeza, ou não, mas eu estava nessa, de que é isso, que não. Fiquei em último, mas pelo menos tem algumas pessoas em Portugal que começam a conhecer o meu trabalho. E é isso, acabou por ser o oposto e as pessoas gostarem desta música e acabou por chegar à Eurovisão. E então, para já, foi isso. Assim, eu aproveitei demais, no sentido de que eu acho que, como eu já nem estava à espera, é uma coisa que já estava assumidíssimo que não ia, estava mais. De Já repente és foi tipo. mentalizada com esse chip. Sim. E portanto foi o contrário de isto. Sabes quando tu tens expectativas e depois não é, tu ficas meio. Foi o contrário. Eu ia absolutamente. Quer dizer, a minha expectativa era má no Sim, 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 sentido do sim. resultado. Porque Tudo na o que verdade eu não tinha viesse de expectativas. mais Exato, era um estava. plus. Era isso, tipo, ótimo. Se, sei lá, mais 15 pessoas ficam a conhecer o meu trabalho, isso já valeu a pena. Pronto, estava nessa. E, e depois, pronto, depois foi esta coisa de. Uau, brutal, as pessoas conectarem com a música dessa maneira. E eu comecei a receber vídeos de crianças a cantar Saudade. E para mim foi muito.
não sei, marcante mesmo. Ainda hoje, e daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, eu vou continuar a olhar para trás e a falar de Eurovisão como uma experiência não só altamente marcante, mas absolutamente maravilhosa que eu pude viver. Além de conhecer a delegação portuguesa, não é? A equipa da RTP que veio junto, que são extraordinários mesmo, tipo, pessoas maravilhosas, e tudo. O facto destas amizades que eu acabei por solidificar lá na Sim. viagem, não é? Com a Diana Castro, com a Milena e com a Carolina Leite, com a Beatriz Pessoa e a Beatriz Fonseca, e portanto acabou por ser. É isso. Acho que eu vou continuar a olhar para trás, seja agora ou quando eu for velhinha, e entender que foi realmente um dos melhores capítulos. Ainda bem que fui. Ainda bem que eu E participei. é preciso sim. começar a dizer aos músicos que têm esta perspectiva de que não vão ter um grande resultado, que a grande probabilidade é de ganharem, não é? Porque isso aconteceu com imensos artistas que acreditam que não são muito eurovisivos, não é? Mas Sim. que depois acabam por ter bons resultados, não é? O Salvador Sobral também foi um desses Sim. casos. Nós tivemos há pouco tempo com a Luísa Com a Sobral Luísa. aqui, que diz exatamente a mesma coisa, não é? Que quando foi para a Eurovisão não tinha ideia, a ideia era exatamente essa, não é? Vamos lá, fazemos a nossa participação, mas ninguém vai achar graça nenhuma. Mas a verdade é que a participação da Maro é a segunda mais alta, não é? Uhum. A que teve o segundo resultado mais alto de Portugal neste. Como é que isto Sim. explica, não é? Como é que isto explica para uma música que não é festivaleira? Pois não sei. Eu acho que se calhar isso as pessoas se calhar sentiram esta. Não sei, o lado se calhar mais genuíno de nos verem genuinamente a aproveitar aquele momento e não sei, isso eu acho que é uma combinação de muitas coisas também, o facto se calhar de a canção falar de perda e de nós termos vivido agora os 2 anos, 3 anos meio Da complicados pandemia, a sim. nível de, não é, sociedade no Uhum. mundo. Eu acho que muitos fatores, eu não sei exatamente dizer-te o que eu sei que para mim também foi uma surpresa como funcionou, não é? Como as pessoas se ligaram ao que nós fomos lá fazer. E pode ter a ver com o facto de a música ser muito pessoal, ser uma. Acho que sim, também. Sim, Porque está associada Dedicada à memória do teu avô, não é? exatamente. É isso, eu acho que isto da perda, acho que é um lugar onde as pessoas se conectam, quer dizer, toda a gente se relaciona com isso, não é? Quase toda a gente que eu conheço já passou por isso mesmo, já viveu luto. Uhum. Pode ser por isso também que não sei. E quem é que era este avô? O que é que ele significava? Era assim clássico família portuguesa, não é? Que é tipo pessoa que é próxima dos avós, aquela coisa de símbolo de família e de seriedade e trabalho e respeito e enfim, e amor e carinho. Era um avô desse tipo estereótipo tipo maravilhoso. E sentes que tu estavas a falar nisso e eu lembro-me que na semana passada tivemos o João Reis e o João Reis falou exatamente dessa questão de perder um ente. Ele na altura estava em palco, lembras? Fazer o Hamlet? Exatamente. E que foi uma forma também ele de fazer o luto. Sentes que ao cantar, por um lado estavas a prestar uma homenagem ao teu avô, mas por outro lado para ti também te ajudou Sim, no processo? completamente. Eu acho que mesmo este não só de eu cantar e pôr para fora e lembrar-me dele de uma maneira bonita, mas até neste lugar de começar a receber muitas mensagens de pessoas a dizer que também perderam o avô, a avó, o pai, um amigo, ou que também perderam alguém e que vivem essa dor e que entendem, de repente começar a entender que é isso, que não estou sozinha nesta sensação e que na realidade é uma coisa que toda a gente tem que, sei lá, a certa altura lidar. E não sei, de certa forma ficar meio, pronto, é isso, é o curso da vida, haver quase uma essa realização por reação das pessoas de que ok, todos sentimos isso e que é só um processo da vida e que tem bola para a frente, tem que se continuar, não é? E sentes que a tua passagem pela Eurovisão foi um marco importante na tua vida artística e pessoal? Sentes que a partir daí as coisas seguiram um rumo diferente ou pelo menos aquilo que tu Sim. querias conseguiste alcançar
ficar mais conhecida, que na altura era exatamente também dar a conhecer ao público português, Sim. não é? Que na Claro, altura não claro. estava. Portanto, Não, o balanço acho que que- fazes é positivo. Absolutamente positivo, não tem nada, na verdade não tem nada de negativo na experiência vivida. E é isso, eu acho que em Portugal mais gente conhece o meu trabalho, que era o que eu queria, Uhum. e na verdade depois, como acabámos por ir à Eurovisão, e aí também foi marcante de certa forma, depois não só em Portugal, mas mais gente no mundo inteiro ficou a conhecer o que eu fazia antes e que continuei a fazer depois da Eurovisão também. Seguiste este ano, Eurovisão? Segui este ano. Lá fui jurada do festival e depois tive que ser a porta-voz E do... participaste na entrega dos pontos, não foi? Foi, exatamente. Sim. É. E que balanço é que fazes? Porque Eu tu- acho que foi um fecho lindo de um capítulo que eu acho que agora encerrou. Porque ainda estava, não é? Era muita Sim, continuação e continuava a exatamente. falar e a ouvir, e de repente agora foi a Mimicat, que teve absolutamente maravilhosa. E E aquele resultado foi uma grande injustiça. sim, na verdade, quando eu fui, eu também estava à espera de uma coisa assim para mim. Eu acho que no final das contas é tudo muito. Aquilo É depende difícil de de tudo. perceber. Sim, aquilo depende de tudo e das outras pessoas. E não quer dizer nada também, não é? O ano passado, a da Arménia, a Rosalind, Uhum. ficou em 20º, eu acho. E na realidade, ela foi a mais estourada do ano passado, assim, a nível de, sei lá, chegou aos 38 milhões de monthly listeners. E quer dizer, Uhum. não quer dizer nada. A carreira Claro. da Mimi, neste aspecto, assim, tipo, ao público, isto é só mais uma coisa. Ela já fez um montão de coisas e agora, especialmente, pode continuar a lançar música e continuar. Eu acho que isso é isso. Injusto ou não, eu acho que, sei lá, se ela ficasse mais para a frente, então os outros países iam dizer que quem quer que esteja em 23º seja. Não, é injusto, É. não, é injusto no sentido de ser. É pena, não é? Porque a participação É de facto super foi. pena, claro. Não, ela foi teve, muito ela, boa, não é? ela esteve realmente Injusto maravilhosa. neste sentido, assim. claro, porque a participação acho que, Claro. acho que foi unânime, foi boa. Aliás, na primeira semifinal acho que teve um resultado até muito Eu acho que isso expressivo do em lugar termos também de. é tramado. Eu também já tinha sido, eu acho que eu tinha tocado em terceiro. Vês? É o lugar da morte. Eu falei disso a semana E ela- passada. E ela em segundo não dá. Pois, Mas tu tens 26 pessoas, energia ao máximo, já ninguém se lembra do que é que passou na primeira ou no segundo. Isto é uma coisa total de placement. há Eu lembro-me de estatísticas pensar que nisso. dizem os primeiros que tocam, acho que é entre os 3 primeiros, é o chamado lugar da morte, Pois. precisamente, porque nunca ninguém ficou. Eu dei os valores, acho que fica sempre sim, entre sim, os sim, sim, 20º, 23º, 24º, É. é sempre a posição. Por acaso nós não ficámos em. Mas é isso, nós estávamos em terceiro e sentimos uma grande diferença de. Pá, não bate tanto porque a pessoa não sei. Especialmente o Saudade, que era uma coisa de mais tipo. Que estranhamente, como de repente estávamos em círculo e energia baixa, é uma coisa que se tivesse sido no meio de 2 horas de show energético, teria super batido, não é? Assim, tinha sido uma coisa mais marcante. Foi logo no início, mas é bonitinho e de repente começa a festa e já ninguém se lembra. E quando de repente lhe deram segunda posição, eu fiquei assim, eixa, coitada, tipo de... Pensaste logo. É, porque isso é injusto, estás a ver? E realmente ela teve maravilhosa. Mas eu acho que ela, tal como eu fui, assim, eu acho que ela foi com uma mentalidade certa de... passar a final já foi incrível. São muitos países, aquilo é uma loucura. Aquilo não tem a ver também só com se a música é boa, se o artista é Sim. bom, não tem mesmo. Há muita coisa envolvida, É muita não é? coisa envolvida. E pronto, e ela é isso. Ela caiu num ano também com muitos outros artistas muito diferentes e, enfim, tipo, nunca se sabe o que é que acontece. Mas eu acho que ela teve super bem, na realidade. E, portanto, para mim agora foi giro entender que de repente agora ela veio, fez isso e eu só fui ser porta-voz e meio que fechei o capítulo, ciclo. assim, exato. Eu achei isso... É isso, é um encerramento perfeito. E em relação a cantar em português, tu cantas em português e em inglês, mas há sempre aquelas pessoas que dizem não, português é que é... o que é que tu sentes em relação a isso? Basicamente tu sentes aquilo que me dá prazer, seja em que Sim, língua for. Eu comecei a escrever muito em inglês quando eu estava lá a viver, não é? Eu acabei por viver 2015 a 2018, literalmente todos os dias, não literalmente, pronto, vinha passar o Natal, Sim. mas de 4 anos seguidos nos Estados Unidos, portanto, obviamente, inglês para mim faz sentido. Entretanto, mesmo quando não estava lá, depois de 2019, o ano inteiro a trabalhar, a falar inglês, e portanto eu escrevo em inglês porque acabou por ficar mais. E eu mesmo no Instagram, às vezes refilam, tipo, porque é que és portuguesa e estás a escrever os teus posts em inglês? E tipo, eu tenho um monte de fãs pelo mundo inteiro, os meus fãs não são portugueses só. E portanto eu acho que a língua mais, tipo, mais falada entre os meus fãs é o inglês. Portanto eu tento chegar ao máximo de pessoas que... Pronto, e a escrever é um bocado isso também. Se eu de repente estou nos Estados Unidos há um ano e vou escrever aquela coisa, se há inglês eu não vou, tipo, não, mas eu, calma, deixa-me lá ou traduzir, ou então não, vou deitar isto fora porque vou escrever em português porque tenho que escrever em português. Não faz sentido para mim.
E é Mesma mais. coisa quando eu vivi no Brasil, de repente saíram umas músicas em português do Brasil. Não é uma coisa que eu forcei, foi meio que saiu e eu respeitei. E eu percebo que as pessoas fiquem confusas e tal, mas eu acho que tem a ver com eu querer sempre deixar sem filtro, assim, o que acontece. É uma Claro. coisa quase automática. Mas é mais fácil. É possível dizer se é mais fácil escrever em português ou em inglês? Ou... Não, não. Porque normalmente eu escrevo quando eu estou a sentir coisas, não é? Quando eu tenho qualquer coisa para dizer ou quando eu Uhum. sinto necessidade de quase de jeito terapêutico, assim, pôr fora. Hum. E portanto, isso acho que na hora em que eu sinto isso também já lá está o que eu quero dizer. Eu não penso tanto nisso, porque eu Claro. nunca fiz esse exercício de vou-me sentar e vou escrever uma música em português. Acho que se eu fizer isso, de exercício de escrita, eu acho que aí talvez português seja mais difícil. Porque o inglês é uma língua mais como é que podes cantar tudo que está tranquilo. que Mais fica bem. direta, não É é? um Qualquer bocado coisa quase fica como bem, não é? aquelas expressões que às vezes nós acabamos por usar no nosso dia a dia e há sempre. Sim. Porquê que não diz isso em português? Se tu disseres em português, não é. Vou usar uma tão catchy, não sei, não Sim, é? sim. Pelo Às vezes há menos- palavras que dizem uma coisa, que são mais fáceis para descrever uma sim, há coisa mais expressões, concreta, sim. Sim. Os ingleses têm expressões que tu pensas, é isto, está, e tu tentas fazer uma Sim. tradução para português e não dá. Sim. Enfim, já lá vamos em relação, porque tu já estavas a dizer que no final do ano vais voltar para LA, mas antes disso, o que é que nós podemos esperar? O que é que tu tens de planos? Conta-nos tudo. Agora no verão, uma turnê Portugal e Espanha. Sendo que em Portugal, Madeira, Albergaria à Velha, Braga, Lisboa, Marinha Grande, Coimbra. Acho que vamos estar mais assim, sei lá, norte e bem exceto Madeira lá para baixo, mas pronto. E depois eu acho que talvez em setembro ainda chegar ao sul. Mas é isso, uns concertos por Portugal e Espanha e outros sítios aqui. E depois. Pois é isso, depois em setembro, em princípio, já vou voltar a viver fora. Agora que acho que finalmente este capítulo do Covid está encerrado também. E fora Vamos onde de regresso aos Estados Unidos. Sim. Talvez viver entre LA e São Paulo. Portanto, fazer uma espécie de um. Vamos ver. Eu estou eu estou meio. Quando eu chegar lá, a ver se. Mas isso é Mas- porque. Desculpa, tu és muito assim, não é? Não vale a pena estar a sofrer por antecipação. Quando lá Sim. chegar, logo vais. Sim, claramente. É o que eu tenho tentado praticar, não é? Porque se calhar porque antes sentia isso, sei lá, de sofrer por. Não sei. Não sei, acho que coisas de a pessoa vai aprendendo mecanismos de como Sim. estar mais tranquilo na vida. E eu descobri que eu prefiro não estressar tanto em coisas que eu não sei ainda. Sei lá, se eu chego a LA e percebo, agora já nem faz sentido. Fazia quando eu tinha 23, mas nem quero viver aqui. E pronto, e também posso pegar as malas e ir embora porque não assinei nenhum contrato de vida. Acho que isso se calhar me relaxa para. Essa liberdade de escolher. Sim, sim. Sendo que eu sei que para qualquer sítio onde eu vou entrar de cabeça e mergulhar e trabalhar a 300%, não é? Isto não é uma coisa de meio de repente viver uma vida, agora apetece-me ir para ali e não fazer. Não, é o contrário. Na verdade, eu meio que vivo a pensar no trabalho. Mas por causa disso, eu acho que também ainda estou numa fase de, não sei se calhar de não estar presa, não ter uma família, não ter filhos, ainda está numa fase, numa idade em que eu posso só ir e apostar, não é? Tipo, ver. Tipo, eu acho que por ali seria brutal. Então vamos ver. Ir E se não for, eu experimentando. volto. Uhum. Chatear a minha mãe. Mas eles continuam cá. Ou lá, nos Eles. Estados Unidos. Os teus pais, a tua família? Sim. Tugas ao mais alto nível. Ninguém não é, sabe? Que às vezes há famílias que vêm, porque a minha mãe vive em Nova Iorque. Tipo, não, tuguinhas. E como é que tu geres essas saudades? É difícil, mas eu acho que eu realmente me descobri quando eu fui para fora, então de certa maneira eu gosto desse lugar também que aqui eu acho que eu vivo muito para a família e lá fora eu tenho este lugar um bocado mais egoísta, não é? Mas consigo mergulhar mesmo e fazer as coisas que eu quero e acabo por ser muito mais produtiva. E com o Covid eu vim para cá e eu senti isso assim ao máximo de uau, aqui eu não consigo, tipo, eu gosto muito mais de estar aqui, mas ao mesmo tempo não consigo ser tão produtiva, não consigo fazer as coisas que eu, sei lá, que eu ponho na cabeça de eu quero fazer isto, e portanto há essa vontade de estar lá que acaba por ajudar a estabilizar um bocadinho essa sensação Claro. de saudade, porque obviamente eu fico sempre com muita
Eu tenho pena que não haja, sei lá, uma porta do Doraemon, teletransporte, sabes? Se calhar, vou só passar o fim de semana a Lisboa. Não, é tipo assim, 23 horas de avião. Claro. Mas um dia acho que vão inventar uns, sei lá. Para Ou eu vou voltar a facilitar viver aí, aqui, pronto. exato, a E tua realmente volta. fica tipo a motinha aí, 10 minutos estou em casa da mãe. Às vezes. Maravilha. Olha, e qual é o teu principal desafio? Quando agora vais para LA, quando Uhum. fores em setembro, qual é o teu principal desafio? Acho que, assim, falando mais por alto, na vida que eu tenho, que é, eu sou, como eles chamam lá, tipo self-employed, não é? Tipo artista independente e que vai. Eu acho que esta ideia de que eu faço os meus horários e eu tenho que editar as coisas que eu quero fazer e, enfim, arranjar a equipa e pôr a equipa a fazer coisas e acho que o desafio é sempre este, ou até o medo quase de ter certeza que eu não me desleixo nesse aspecto de como eu sou a minha própria chefe, num sentido, ao mesmo tempo não sentir que de repente estou a viver tipo férias para Sim. sempre. Sim. E eu acho que especialmente quando eu vou para fora, não é? Porque de repente é tipo. Aqui eu tenho tido a sorte de poder voltar a estar em casa dos pais e enfim, não ter que pensar em pagar uma renda, por exemplo. Mas a verdade é que lá fora eu pago e, por exemplo, ela é caríssima, então eu lembro de estar, na altura que eu estava lá, eu trabalhava muito. Então acho que o desafio é sempre esse, é eu conseguir voltar agora e conseguir na mesma fazer, tipo, trabalhar na minha carreira, sendo que consigo pagar, não tenho que ir arranjar um outro trabalho que eu não gosto para pagar. Mas que já fizeste isso no passado. Que, felizmente eu nunca fiz. Nunca Porque não, porque na Berkeley eu não tive fim de semana porque trabalhava 16 horas todos os sábados e 16 horas todos os domingos durante 3 anos e consegui ir juntando dinheiro e depois o pouco, o dinheiro que não era muito, Sim, não é? Porque sim, depois tinha, mas o pouco que eu juntei foi suficiente para aquele primeiro mês e meio em LA e felizmente depois lá eu consegui, dava umas aulas de piano por semana que me ajudavam, mas eu consegui começar a já que desse certo com concertos e tudo e portanto eu consegui, felizmente foi um. Mas é isso, há muita gente que não consegue. Eu sei que isso é uma realidade. Portanto, eu acho que esse, se calhar, é o desafio de chegar a um lugar e tipo, bora, que é para eu poder fazer isto o tempo inteiro, não é? Não sei lá, não ter que entrar numa. Mas felizmente eu nunca vivi isso, mas eu tenho muitos amigos que viveram isso e que vivem isso lá em LA ainda e noutros sítios, claro, do mundo. Portanto, eu acho que esse, se calhar, um bocadinho é o desafio de não me encostar, sei lá, porque de repente, então, mas já conhecem o meu trabalho, já é tipo, não. Que se eu parar agora, acabou de novo. Claro. Sim. Olha, é só mesmo a última pergunta, Diogo. O Diogo já está outra vez, não agora é? fica Estamos aqui mesmo no final. das horas. Mas, só mesmo curiosidade, como é que é ser música em Portugal? Esta é quase uma pergunta que nós fizemos ao João Reis, por exemplo, como é que é ser ator? Sim. Como é que é ser músico em Portugal? De certa maneira é difícil numas coisas. Eu acho assim, às vezes não sei se eu às vezes sinto, mas outras vezes depende, porque eu já senti às vezes que as pessoas se calhar não ligam tanto ao que é feito cá e depois o que é feito fora é que é maravilhoso e se calhar não dão tanto valor a artistas portugueses. Por outro lado, também acho que nós temos um país com imensa oferta cultural e que há sempre qualquer coisa a acontecer e portanto ao mesmo tempo quando eu estou de volta eu vivo imenso esse, ainda não percebi muito bem e como eu quando decidi ser artista fui para fora. Sim. Eu só agora nestes últimos tempos é que eu comecei a precisamente como tu também tens uma referência de lá fora, por isso é que eu fiz essa pergunta para perceber se na tua cabeça já tens uma ideia de como é que é ser músico em Portugal. É isso, eu acho que ao mesmo tempo é um país tranquilo e bonito e com muitas coisas que nos inspiram, não é? De certa forma, e acho que hoje em dia também está muito esta mentalidade de colaboração e de juntar malta, mesmo cidades tipo Lisboa e Porto e tipo, obviamente não só estas duas cidades, mas isso está a giro e depois do outro lado eu sinto um bocado isso, tipo agora esta luta de querermos 30% música portuguesa na rádio como se fosse um escândalo, tipo há muita coisa fixe a ser escrita aqui, porque que continuamos a ouvir
Enfim, é isso. Acho que tem outros lados difíceis, que eu acho complicado neste momento com um fascista do tempo aqui. Entrar por aí. Olha, já está, Diogo. Está feito. Mário que ia encerrar o 40 minutos. Fazemos um podcast. Já não há condições, Diogo. Já puseste toda a gente já não há. nervosa neste estúdio. Mário, Obrigado. muito obrigada por teres vindo Obrigado. até à Rádio Observador. Mário, hoje em 40 minutos. Da Rádio Observador estamos de regresso para a semana. Eu mais moderado. Obrigada. Ok, acho que estamos.